Nós somos a equipe doutrinária do Centro Espírita Casa da Criança Vovô Nestor, aqui de Campinas. Acompanhe o nosso canal no YouTube, porque nós sempre temos novidade para você. Hoje nós estamos fazendo mais um encontro que denominamos de Diálogos com o Espiritismo, em que procuramos trazer temas contemporâneos, atuais, para serem analisados e refletidos à luz dos fundamentos da doutrina espírita. Eu sou Angélica Carnini e o nosso tema de hoje é Espiritismo e os desencarnes coletivos. Nós sempre analisamos os nossos temas à luz dos fundamentos da doutrina espírita. E os fundamentos da doutrina espírita são aqueles que podem ser encontrados nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Nós dividimos os fundamentos da doutrina da seguinte forma. Primeiro, o Espiritismo acredita na existência de Deus, um Deus que é causa primária de todas as coisas e que é soberanamente justo e bom. Depois, o segundo fundamento, nós acreditamos na imortalidade do espírito e acreditamos também na pluralidade das existências. Acreditamos na pluralidade das existências e na pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único mundo habitado por espíritos em fase de evolução como nós. Nós acreditamos ainda, o Espiritismo acredita ainda na lei de ação e reação, também chamada de lei de causa e efeito. Acredita na comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, que somos nós. Ou seja, o Espiritismo acredita na mediunidade, mas acredita que a mediunidade só deva ser usada para a prática da caridade, para a prática do amor ao próximo. Aliás, o amor ao próximo e a caridade são máximas do Espiritismo, são grandes objetivos de todos aqueles que estudam a doutrina espírita. O nosso tema de hoje são os desencarnes coletivos. Um tema delicado, um tema complexo e que nós teremos dele uma visão prévia, uma visão inicial, que pode ser aprofundada depois com a leitura das obras básicas que a gente sempre recomenda para você. É muito difícil consolar famílias e comunidades que passam pela experiência difícil de um desencarne coletivo. Um acidente como o de Brumadinho, ou aquele ocorrido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mais recentemente com a pandemia da Covid-19 ou do coronavírus. Não há uma única ideia, uma única explicação capaz de consolar as famílias, os entes queridos daqueles que desencarnaram em episódios coletivos como esses. Mas talvez esses episódios de desencarne coletivo, esses episódios de muitos desencarnes em poucos passos de tempo, como acontece nas grandes tragédias, seja uma grande ocasião, uma grande oportunidade para a gente seguir uma sugestão de um estudioso do Espiritismo, o Dr. Haroldo Dutra Dias, que sempre nos lembra que nós precisamos pensar como espíritos. E o que significa pensar como espíritos? Significa, em primeiro lugar, lembrar que nós somos imortais. Nós estaremos sempre vivos. Aqui ou no plano superior, aqui ou no mundo maior, aqui ou na vida espiritual, mas nós estaremos sempre vivos. A segunda coisa, e que tem toda a relação com a primeira, é que nós somos passageiros no planeta Terra. E isso, mesmo aqueles que não acreditam em nada, já sabem, porque nós tivemos uma data de chegada e teremos uma data de partida. Sempre acontece dessa forma. Nós só não sabemos quando é a data de partida, mas sabemos que ela existe. Então, é preciso lembrar que nós viemos para a Terra como passageiros. E a outra reflexão que se pode fazer pensando como espíritos é que nós não estamos aqui pela primeira vez e provavelmente nem estejamos aqui pela última vez. Nós já viemos, já fomos, já viemos de novo, iremos outra vez e retornaremos quantas vezes necessárias para que a gente passe por essa escola, por essa aprendizagem que a Terra significa. Quando pensamos em nós mesmos como espíritos, percebemos que não há nada de errado acontecendo nos desencarnes coletivos. Eles são tristes, são chocantes, são de difícil compreensão, é verdade, mas eles são justos. Eles não significam que Deus tenha nos abandonado.
Allan Kardec, na sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, perguntou aos espíritos: que é Deus? Muito curiosamente, ele não perguntou quem é Deus, mas que é Deus. E por que será que ele não perguntou quem? Na verdade, Kardec não esperava uma resposta que colocasse Deus como um semelhante nosso, como um igual a nós. Então ele já não perguntou nem quem, com quem Deus se parece. Ele perguntou: que é Deus? E a resposta dos espíritos foi muito clara, muito sucinta. Os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, então é a causa primária também das tragédias. Veja, os espíritos também disseram: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas é também soberanamente justo e bom. Kardec ensina, portanto, que Deus está na origem de tudo o que acontece. Mas Deus está na origem de tudo o que acontece com bondade e com justiça. Sim, é Deus quem permite que tudo o que está à nossa volta aconteça, inclusive os desencarnes coletivos. Mas há uma razão para isso. E qual seria a razão desses desencarnes coletivos? Bom, primeiro, antes de perguntar qual é a razão do desencarne, vamos tentar nos lembrar as razões pelas quais a gente encarna. Por que que a gente vem para a Terra? Porque a gente precisa evoluir. Kardec nos ensina que nós fomos criados todos simples e ignorantes, porém iguais em inteligência e em capacidade de evolução. O nosso objetivo em todas as encarnações é exatamente evoluir. É chegarmos a ser espíritos puros, espíritos perfeitos, que só se realizem na prática do bem, do amor, da caridade. Nesse momento nós estamos muito distantes disso. Nós somos espíritos que quase sempre estamos às voltas com questões que envolvem inveja, orgulho, egoísmo, vaidade, maldade às vezes. Mas o objetivo é que a gente abandone essas práticas ao longo da nossa evolução e cheguemos à condição de espíritos evoluídos que só praticam o bem, pensam no bem e na fraternidade. Até chegarmos lá, o trajeto vai ser longo, não há dúvida. Mas a Terra é uma etapa desse trajeto. A nossa encarnação atual é uma etapa desse trajeto. E é uma etapa bacana. A Terra é um planeta lindo. A gente encontra muita coisa bonita aqui, além do que a gente encontra ótimas pessoas, pessoas de bem, pessoas evoluídas também. Mas ainda é um planeta primário em evolução moral. Tanto é verdade que quando a gente encontra alguém muito evoluído, vira até notícia. Como o Gandhi, por exemplo, que é sempre lembrado quando a gente fala de alguém que era bom, e outros exemplos que a gente tem, mas que não são tão comuns, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce aqui no Brasil, a gente menciona porque eram pessoas extraordinariamente boas. Um dia todos seremos assim. Todos evoluiremos a ponto de pensar no próximo muito mais do que em nós mesmos. Mas para isso, a gente precisa passar por sucessivas lições. Nós ainda estamos no começo da nossa encarnação. Embora com certeza a gente já encarnou muitas vezes, a gente já tem bastante experiência de encarnar e de desencarnar. E embora a gente esteja no começo, ainda falte muito, a gente não pode desanimar, não deve desanimar na nossa trajetória de evolução, porque nós precisamos exclusivamente dos nossos esforços para isso. Ajuda? Teremos sempre. Teremos a ajuda dos bons espíritos, teremos a ajuda de Deus, teremos a ajuda do Mestre Jesus, mas nós precisamos principalmente dos nossos esforços. Não é possível ajudar quem não se esforça, não é possível fazer por quem não faz por si próprio. Nós vamos precisar de muitas encarnações, vamos precisar de muitas experiências diferentes para evoluir. Às vezes nós vamos ficar muito tempo encarnados, vamos viver bastante na encarnação. Às vezes vamos ficar menos tempo encarnados, voltamos rápido. Às vezes teremos desencarnes mais
violentos, às vezes teremos desencarnos mais suaves, às vezes viveremos desencarnos coletivos. Tudo segue uma ordem justa e planejada, e da qual quase sempre nós participamos quando estávamos desencarnados. A gente sentou para combinar como é que seria a nossa encarnação. A gente ajudou a planejar essa encarnação. A gente pediu responsabilidades. A gente planejou as linhas mestras, as diretrizes do que seriam a nossa encarnação, com todas as alegrias, mas também com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Tudo faz sentido porque decorre de um planejamento reencarnatório. Tudo faz sentido porque esse planejamento reencarnatório é para a nossa evolução. Todas as experiências, as dores, as alegrias, as frustrações, as conquistas, tudo faz sentido. Tudo tem finalidade na nossa encarnação. A encarnação é principalmente uma oportunidade para a gente resgatar os nossos débitos do passado. As coisas ruins que nós fizemos, os compromissos que nós criamos com todas as pessoas para quem nós não fomos bons. As pessoas que nós traímos, as pessoas que nós judiamos, as pessoas que nós maltratamos. Todas essas dívidas que nós criamos no passado, elas não se apagam. Elas têm que ser resgatadas, e elas têm que ser resgatadas com amor, com compreensão, com compaixão. É por isso que a gente reencarna, volta com as pessoas, convive com elas e tenta de alguma forma, da melhor forma possível, efetivar esforços para conviver em paz, em fraternidade com todos. Kardec, lá em 1857, no Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos por qual razão aconteciam os chamados flagelos destruidores. Isso está na pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Essas grandes ocasiões em que acontecem muitas tragédias, muitas perdas de vidas humanas, muitas perdas materiais, e os espíritos responderam simplesmente para fazer a humanidade progredir mais depressa. E ainda completaram: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E aí Kardec ainda insistiu com os espíritos, mas para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode, e os emprega todo dia, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desse meio, disseram os espíritos. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Todos os que desencarnam coletivamente têm um sentido para isso, têm um fundamento para que isso aconteça. Necessariamente eles praticaram as mesmas ações no passado e precisam agora resgatar coletivamente essas ações? Pode ser que sim. Pode ser que em alguns casos isso aconteça. Em 1961 aconteceu um grande incêndio num circo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Matou 500 pessoas, feriu 800 pessoas. Naquela ocasião, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, um grande médium brasileiro dedicadíssimo ao estudo da doutrina espírita, recebeu uma mensagem psicografada que esclarecia que aquele incêndio era um desencarne coletivo para um resgate de espíritos que no passado haviam praticado juntos ações muito ruins. E eles então, na espiritualidade, haviam se preparado para viver aqui em lugares diferentes, mas porém para estarem todos juntos lá e resgatarem coletivamente e desencarnarem coletivamente. Será que é sempre assim? Será que tem uma linha de matemática nesse assunto? Não, evidente que não, e nós não temos como saber. Qualquer especulação da nossa parte sobre as razões
dos desencarnes coletivos seria irresponsável nesse momento. Lembrem-se, quando a espiritualidade deseja que a gente saiba exatamente por que as coisas estão acontecendo, ela faz com que as mensagens cheguem até nós. Agora, ficar forçando situações em que a gente tenta dizer, é por causa disso, por causa daquilo, morreu no incêndio, é porque participou de algum incêndio no passado. Não, as coisas não têm essa lógica matemática. Elas estão submetidas à justiça e à bondade de Deus, mas elas não têm a nossa lógica. Elas têm a lógica de um ente superior, soberanamente justo e bom. Portanto, tentar explicar esses desencarnes coletivos à luz da nossa experiência, da nossa racionalidade, não é necessariamente a gente ser responsável e a gente acertar as razões. Há um livro das obras básicas chamado A Gênese, também de Allan Kardec, que foi publicado em 1868, e ele tem um capítulo, é o último capítulo do livro, chamado Os Tempos São Chegados. Nesse capítulo, a espiritualidade nos explica que o planeta Terra, desde aquela época, 1868, havia começado a viver um movimento de mudanças, e que esse movimento de mudanças seria para avançar na trajetória de evolução. Aquele capítulo da Gênese explica que nesse período de transição, que já tinha começado lá em 1868, os desencarnes coletivos poderiam ser mais frequentes. E isso aconteceria para facilitar que os espíritos deixassem a Terra para retemperarem numa fonte mais pura no plano espiritual. Ou seja, os espíritos deixariam a Terra em desencarnes coletivos para irem se retemperar numa fonte mais pura no plano espiritual para poder seguir na sua trajetória de evolução. Ao mesmo tempo, nos explica esse mesmo capítulo, outros espíritos vão reencarnar e trarão novas luzes para novos tempos que o planeta vai viver. Será que serão espíritos mais evoluídos? Não sabemos, mas provavelmente sim, porque tudo que Deus faz é para ajudar no nosso processo de evolução. E se a Terra vai passar por essa transição para ser um planeta mais evoluído, provavelmente eles venham sim para nos ajudar na evolução. Os que partiram nos desencarnes coletivos são menos evoluídos? Não, nenhum de nós pode afirmar isso. Nenhum de nós tem conhecimento para afirmar que quem parte é menos evoluído e quem vem é mais evoluído. Não, nós não sabemos e não podemos ser irresponsáveis em supor o que não nos foi informado pela espiritualidade. O que a espiritualidade nos informa é que nós estamos num processo de migração, de substituição de um estágio de evolução para outro. E afirma que os que partem voltarão fortalecidos, mais experientes e renovados em espiritualidade. Bonito, né? Muito bonito. Quero fazer duas considerações finais. A espiritualidade sempre se prepara para receber os desencarnados. Sempre. E isso acontece também e principalmente nos desencarnes coletivos. No livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz, tem um capítulo chamado Resgates Coletivos, no qual se descreve um acidente e a atuação da espiritualidade no socorro às vítimas do acidente. Vale a pena ler o capítulo, é muito bonito. André Luiz descreve o auxílio da espiritualidade como sendo uma cascata de luz vertendo do céu como uma abençoada torrente de amor. Sabe o que isso significa? Que nós nunca estamos sós. Nós nunca estaremos sós. Nem quando encarnados, nem quando desencarnados, nem em nenhum tipo de desencarne que a gente sofre. Muitas vezes a gente se compadece dizendo: coitado do meu pai, ou coitado da minha mãe, ou coitado da pessoa do meu afeto.
morreu sozinho na UTI, ou morreu sozinho na sua casa. Não, ninguém está sozinho em nenhum momento da vida. A espiritualidade amiga está sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos acolhendo, principalmente em situações mais difíceis, como a do desencarne, e ainda principalmente em situações em que muitas pessoas desencarnam concomitantemente, desencarnam coletivamente. Nunca estamos sós, nunca estaremos sós. A nossa maior solidão é a falta de fé, é a falta de confiança, é a falta de amor ao próximo, e muitas vezes a nossa maior solidão é a falta de amor por nós mesmos. A nossa maior solidão é não nos reconhecermos como espíritos imortais, como filhos de Deus, como filhos de um Deus justo e bom, que só deseja o bem e que só nos pede o bem. A segunda e última consideração que eu quero fazer é que os desencarnes coletivos emocionam, calam fundo na nossa alma, despertam os nossos melhores sentimentos de solidariedade e de bondade. Eles ajudam a evoluir a todos, aos que se foram e aos que aqui ficam. Diante da notícia de um evento de grandes proporções, de tristeza, de desencarne coletivo, como a queda de um avião, como um incêndio com muitas vítimas, como uma enchente, nós imediatamente nos colocamos disponíveis, achamos um tempo para orar. E também achamos um tempo para praticar a caridade material, para arrecadar roupas e alimentos, para enviar socorro, para enviar remédios, para atuar de uma forma solidária e caridosa. Aquele tempo que normalmente nós não temos para fazer essas coisas, diante de situações de desencarne coletivo, de grandes acidentes, de grandes tragédias, a gente arruma um tempo para fazer isso. Se estamos próximos, nós nos mobilizamos imediatamente para auxiliar. Se estamos distantes, nos unimos a todos numa cadeia gigantesca de vibrações, de orações, de preces, e passamos dias empenhados em falar em fraternidade, em amor ao próximo. Nós nos colocamos no lugar dos parentes, dos amigos, dos pais, dos esposos, dos filhos. Nós nos imaginamos sofrendo a mesma dor e a mesma tristeza, e não raro, ficamos por alguns dias mais mansos, mais pacíficos, mais meigos, mais dóceis. Ficamos envolvidos numa profunda fraternidade pela humanidade. Nós nos imaginamos no lugar das vítimas e passamos a agir com mais cautela, procuramos nos sentir mais preparados para a vida espiritual, fazemos as coisas com mais calma, olhamos com mais carinho para todos que nos cercam, somos mais pacientes e calmos. Depois passa. Depois passa e a gente volta para a vida normal até que o próximo evento aconteça e provoque em nós o desabrochar dessa espiritualidade. Os desencarnes coletivos são úteis para nós também, para aqueles que não desencarnam. Ensinam e sinalizam o caminho de uma melhora íntima da nossa evolução, sinalizam a necessidade de que a gente tenha bons sentimentos e boas práticas. Somos espíritos de passagem pela Terra. Partir é a única certeza que temos. Se vamos sozinhos, se vamos em grupos, se vamos em momentos coletivos ou individuais, nós não sabemos. Mas podemos ter a certeza de que nunca estaremos sós, que nunca ficaremos sem a proteção e o auxílio de Deus e dos bons espíritos. E principalmente podemos ter certeza de que tudo segue a ordem feliz da programação da nossa evolução. Sigamos confiantes, sigamos serenos nesse momento difícil que a humanidade atravessa, praticando o bem, auxiliando em tudo aquilo que pudermos. Isso é o melhor que nós temos a fazer nesse momento difícil. Quero encerrar esse encontro de hoje lendo 2 parágrafos de uma mensagem desse livro maravilhoso, Em Torno do Mestre, psicografado pelo espírito de Vinícius, ditado pelo espírito de Vinícius e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vinícius nos diz:
Jesus veio a este mundo exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. O epílogo da existência terrena de Jesus não foi a agonia do Calvário, foi a ascensão de Betânia. Da mesma sorte, o triunfo majestoso do seu ideal não se verificou no patíbulo da cruz, mas sim nas suas aparições a Madalena, aos 2 peregrinos de Emaús e, finalmente, aos apóstolos no cenáculo de Jerusalém. E mais à frente, Vinícius nos diz: são essas palavras de vida que as vozes do céu hoje rememoram, anunciando e testemunhando mais uma vez a eterna verdade. Nada morre, nada se extingue, nada se aniquila na natureza. É a vida e não a morte que domina a criação, entoando o cântico sublime da imortalidade. E o espírito que vence a morte, e não a morte que vence o espírito. É o espírito que vence a morte, e não a morte que vence o espírito. Com essas palavras de esperança, com essas palavras de serenidade, de tranquilidade, a gente agradece a sua presença aqui conosco e espera encontrá-lo no próximo Diálogos com o Espiritismo. Acompanhe o canal do Centro Espírita Vovô Nestor no YouTube. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.